Olá pessoal, bem-vindos à Fábrica de Inglês. Hoje vamos fazer dicas para aprender inglês. Não chama mais dicas para aprender inglês, chama dicas para falar inglês. Esse negócio de aprender não tem nada a ver com aprender a falar um idioma. E também não tem nada a ver com aprender a falar o nosso próprio idioma. Nós não aprendemos a falar. Nós ativamos a fala. A fala já nascemos com a capacidade de falar o nosso próprio idioma. E nascemos com a capacidade de falar qualquer outro idioma também. Basta ativar. Não precisa decorar as palavras, não. Precisa instalar os sons. E é isso que a Fábrica de Inglês faz. Chamamos agora então dicas para falar inglês, não mais dicas para aprender, tá bom? E a dica de hoje é to speak or not to speak. That is the question. Falar ou não falar? Essa é que é a questão. Não vem de to be or not to be, that is the question, do grande William Shakespeare, o dramaturgo inglês, né? Aqui estamos falando to speak or not to speak, that is the question, e vocês vão entender por quê. Vejam bem, isso aqui é uma ferramenta que está indo para o espaço. A ferramenta se chama foguete. Qual é a função desse foguete? A função é fazer fumaça? Não. A função é ir para algum lugar, lá longe. Lá para a Lua, depois da Lua, Marte, não sei. Vai lá, espaço sideral. Essa é a função. Agora, para que essa função se cumpra, ele tem que ter todo esse negócio aí. Tudo isso, né? Combustível, um montão de coisa, de equipamento. E esse equipamento tem que estar certinho, bem colocado, bem instalado, bem funcionando, para então ele cumprir a função. Acontece coisa parecida quando a gente está aprendendo a falar um idioma. Primeiro, os sons, que eu estou chamando de equipamento, ferramentas, né? Os sons têm que estar muito bem instalados no sistema para que então a gente possa efetuar uma comunicação tranquila, fácil. Essa é a ordem dos fatores, né? Não adianta agora, o cara esqueceu de botar uma coisa lá que pode ir ou pode não ir, não é uma questão que comprometa a missão espacial e o chefe da missão fala, olha, acho que era bom botar aquela peçazinha assim. Manda voltar, manda voltar. Não, já foi. A conversação, a conversa, a comunicação, ela é muito dinâmica, é cheia de vai, volta, pá, pum, pá, pá, pá. Se não entender uma coisa, vai para outro lado, o sentido vai para outro lado, né? Ela é muito complexa, a comunicação. O pensamento é muito complexo. A linguagem não é complexa, mas ela tem que estar instalada e tem que ser correta. Ela tem que ser geneticamente correta. Os sons, eles possuem uma genética em si. Se eu errar uma coisinha, errei o código. E quando eu erro o código, não dá em nada, ou dá em outro lugar. Muito bem. Eu dou aulas presenciais há muitos e muitos anos. Bota anos nisso, mais de 30 anos. E quando eu dou aula presencial, eu consigo ver o efeito dessa instalação de sons, né? Se a pessoa estiver, por exemplo, cumprindo com as minhas orientações, olha, fulano ou fulana, repete tal coisa, fala assim, fala isto, né? Fala cat, aí a pessoa fala cat, não está certo, fala cat, cat, tá, legal, tá bom. Quando está na minha frente é fácil, agora, quando é remoto, que nem agora essas aulas online, vocês estão aí, né? Já fiz algumas versões de aulas online e sei da questão. Será que os alunos estão falando, estão seguindo as instruções? Eu não tenho jeito de saber. Não dá para eu colocar uma mãozinha aí dentro e cutucar e falar, fala aí, né? Eu não sei como está sendo, né? Eu assisto cursos, né? Assisto pessoas fazendo este curso e vejo que tem muita gente que não fala. Eu falo, fala tal coisa, né? Aí a pessoa não fala. A questão principal para mim na aula online é se os alunos estão ou não estão falando as coisas que eu peço para falar. As instruções são poucas, mas são muito boas e muito precisas. Lembre-se que nós estamos trabalhando aqui na Fábrica de Inglês com ferramentas. Isso aqui é uma ferramenta. Ferramenta, um alicate. E uma outra ferramenta. Isso é uma ferramenta. Ferramenta é assim, isso é uma chave de fenda, né? Ele vai lá, o que faz? Pega aqui nesse lado, não pega deste, né? Pega deste, tá? Coloca essa pontinha aqui lá naquela fenda do parafuso e vira para cá para apertar e para lá para desapertar. É simples.
3 instruções. Pega no cabo, bota na fenda, vira para lá para apertar, para cá para desapertar. Simples. As instruções que eu dou também são simples. Mas se não seguir, não funciona. Tá? É muito importante, então, seguir as instruções. E se é para falar, é para falar. Se é para eu falar, escrevam, é para escrever. Aonde? No lugar certo. Tem aquela tabelinha que eu pedi para vocês desenharem. É para desenhar? É para desenhar. É para escrever no lugar certo? É para escrever no lugar certo. Se trata de alfabetizar, tá bom, então tem que acompanhar essas instruções que eu passo em relação a escrever, em relação a falar em voz alta, em relação a falar em voz baixa. Isso tudo tem que fazer. Uma preocupação também é se as pessoas estão conseguindo acompanhar o ritmo. Já vou falar disso também, é muito importante. É preciso, então, seguir as instruções de aplicação das 3 ferramentas. São, como eu falei, simples, poucas e muito boas. Ok. Eu vejo pessoas não executando os exercícios. Eu fico olhando os exercícios. Vejo algumas, poucas, mas vejo. Fica olhando, né? Eu peço, faz lá o exercício, deixa eu ver como é que é. Às vezes eu filmo também, vou passar alguns filmes para vocês. De gente fazendo já os exercícios. É bem bacana ver. Tem gente que faz muito bem, tem gente que não faz tão bem. Né? Depende de como executar os exercícios. O resultado depende só disso. Todo mundo tem a mesma capacidade de aprender a falar. Senão, tinha isso para aprender a falar o seu próprio idioma. Não existe esse negócio de, tenho capacidade para aprender inglês. Não tenho capacidade para aprender... Bobagem. Todo mundo tem a mesma capacidade. Diferença mínima, tá? Agora a pessoa vai numa academia, por exemplo, e faz isso que essa moça está fazendo. Digamos que ela só faça isso, né? Fica lá vendo o professor explicando, olha, que você vai mexer o braço para lá, que você vai mexer o braço para cá, vai ter um peso lá, vai ter um elástico aqui, né? Outro, por exemplo, tá o cara lá, né? O treinador explicando pro cara o que ele vai ter que fazer na academia. Ele fica lá explicando, blá, 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 blá. Não adianta só explicar, o cara tem que ir lá e fazer também. Pode ter uma explicação, como eu estou dando agora, aqui nas dicas para falar inglês, né? Mas precisa executar nos exercícios, usando as ferramentas Sound, Structure e Comprehension. Tá? Não adianta só falar. O cara não vai se fortalecer. Tá? Ok. Outra questão é, será que os alunos estão conseguindo seguir o ritmo que é solicitado? Então é para falar ao mesmo tempo que estamos batendo palmas, né? Conforme aparece também o nosso metrônomo que toca, né? E que precisa acompanhar. Pá, pá, pá. É para falar pá, 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 professor? Fala pá, pá, pá. Se eu sugerir que falassem pá, 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 é para falar o tal do pá, 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 para conseguir acompanhar o ritmo. Todas as instruções são poucas e boas, lembrem-se, tá? Se não conseguirem seguir o ritmo, faz uma vez, eu fiz numa proporção média, o avanço, o progresso em relação a acompanhar o ritmo das frases que a gente põe, principalmente na ferramenta Structure, eu vou colocando numa média, porque eu conheço, eu dou aula há muitos anos, presencialmente, sei que tem gente com maior ou menor dificuldade para acompanhar a fala com o ritmo do metrônomo. E aqui eu estou falando pá, 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 where, key, where, car, falando com ritmo, pá, pá. Eu estou falando com ritmo, pá, pá, acompanhando esse ritmo. E esse acompanhamento, né, do ritmo com a fala, tem gente que faz com mais facilidade, gente que faz com menos facilidade. Tem gente que nem consegue bater palma, sabia? Cantando uma música, parabéns a você. A gente não consegue falar, parabéns a você. Acontece, não estou ridicularizando ninguém, mas tem muita gente que não faz o acompanhamento rítmico de uma fala. E aqui nas ferramentas, principalmente Structure e Comprehension, há acompanhamento rítmico de fala, e isso é fundamental, é muito importante, porque é um guia para poder obter o ritmo em que as coisas são faladas em inglês. Muito bem. Então, se não estão conseguindo acompanhar o ritmo, não tem problema nenhum, é só voltar para trás e fazer de novo, desde o comecinho, com um ritmo mais simples, mais leve, até chegar no ritmo em que as pessoas normalmente falam inglês. Tá bom? O ritmo faz parte da correção dos sons. Se o ritmo estiver errado, o som está errado. E não se aprende.
Falando em sons, qualquer som linguístico é uma matriz. Então, quando a gente põe essas frases, instala parâmetros e frases em determinados tempos verbais, interrogativo, afirmativo, usando advérbios, usando preposições, usando um montão de coisa. Quando a gente instala esses ritmos contendo esses elementos gramaticais, né, a pessoa pode até falar uma coisa assim: puxa, mas quando que eu vou usar essa frase? Por exemplo, did you go to the bank? Did you go to the bank? Você foi para o banco, né? Did you go to the bank? Não. Did you go to the bank? Esse é o ritmo, esse é o som certo. Muito bem, você foi para o banco, mas quando que eu vou usar essa frase, professor? Na realidade, não é essa frase que você vai usar. Você vai usar essa matriz para falar, se quiser, essa frase propriamente, ou falar qualquer outra frase. Se quiser perguntar, em vez de did you go to the bank, você foi para o banco, né? Did you go to the bank? Se você quiser perguntar, ela foi para o parque? Did you go to the park? E ficou. Por quê? Vocês pegaram uma matriz. Então, qualquer som linguístico é matricial. O que vocês estão aprendendo aqui são matrizes que depois, sozinhas, vão se reproduzir na situação que queiram. Claro que precisa adquirir vocabulário, que também é um grande capítulo deste curso da Fábrica de Inglês. E por que eu digo que são matrizes? Porque, na realidade, existe uma universalidade das coisas, tá? Assim como, por exemplo, as plantas, em geral, são verdes. Isso é uma matriz, é uma cor matriz, vamos dizer, né? Aparecer uma planta, vai ter cor verde. Existe uma gramática universal na linguagem. As pessoas falam com os mesmos elementos gramaticais numa língua ou noutra língua. Ah, pode trocar, o adjetivo vem antes do substantivo em inglês e vem depois do substantivo em português? Vem. Disso a gente se encarrega na ferramenta Comprehension. Existe uma universalidade descoberta por um cara, um linguista, um filósofo chamado Noam Chomsky, que é este cara aqui. Muito sábio. E conseguiu desenvolvimentos enormes na linguagem, na linguística. Tá? Ele descobriu que existe uma universalidade na gramática, chamou de Universal Grammar. E a gramática universal, que também é usada por nós, porque a gente conhece também, né? Inclusive muitos dos parâmetros dessa universalidade da linguagem, não só da gramática, já vinham sendo trabalhadas pela The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento, até muito antes de ficar conhecida a Universal Grammar, a gramática universal. Né? Universal porque é biológica, porque é fisiológica. Qualquer som linguístico, então, é uma matriz. Então, quando eu digo uma coisa, vocês podem intercambiar as partes dessa coisa. Ou seja, uma frase bem instalada, ela pode facilmente intercambiar as suas partes para modificar o significado. Então, did you go to the bank? É muito fácil falar did you go to the park, ao parque. Né? Eu vou dar um exemplo bem concreto disso. Aqui nós temos um exercício chamado Structure, aquele lá que a gente já fez, inclusive já fizemos este aqui. Só para lembrar vocês, olha só. Aqui eu vou primeiro fixar o ritmo, tá? Sem a frase. Estamos lá, 100 BPM. Muito bem. Pá, 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 pá. Fixar o ritmo é isto. Pá, 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 pá. E a frase é esta. Pá, pá, pá. Vamos falar where keys, where keys, where keys, tá bom? E depois vamos juntar tudo. Então, where keys, where keys, where keys, where keys, tá bom? Então vamos lá. Where keys, where keys, where keys, where are my keys? E parou. Só uma vez. Where are my keys? Simples. Aí eu quero trocar, eu não quero saber onde estão as minhas chaves, eu quero saber onde é que está o meu carro. Vai trocar o ar para o Willis? Vai mudar a matriz? Não. E já está instalada, assim como para falar muitas outras coisas. Olha só. Então vamos lá? Fixar o ritmo. Pá, 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 pá. Where car, where car, where car, where car. Tá bom? Então vamos lá. Where car, where car, where car, where is my car? Completo só uma vez. Where's my car? Where's Peter? Where's João? Where's my sister? Cadê minha irmã? Ah, você não sabe a palavra sister? Problema nenhum. E aí que é gostoso aprender vocabulário, porque ele vai se encaixar em matrizes já pré-existentes. Então ele tem vida, uma palavra quando chega. Né? Você pergunta, você quer saber como é que é irmã em inglês? Sister, ótimo, que eu quero falar isso. Where's my sister? Vocês entendem? É muito oportuna a vinda de qualquer novidade
em termos de vocabulário. Fábrica de Inglês, dicas para falar inglês, número 5 hoje, e vamos continuar, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.